Na tarde de sexta-feira, enquanto eu passava o vestido novo que usaria no cruzeiro, meu celular apitou. Era uma mensagem do meu filho. A senhora não vai no cruzeiro com a gente. É só viagem da nossa família. Mas a caixa de documentos que eu abriria no dia seguinte revelaria um plano muito maior. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena de Souza Guimarães. Tenho 68 anos e sou professora de literatura aposentada aqui de Belo Horizonte. Desde que meu marido Roberto faleceu, há 5 anos, minha vida se resume a cuidar das minhas plantas e esperar as visitas do meu filho, Marcos. Ele tinha me prometido essa viagem de cruzeiro há meses. Seria um presente para a família toda, ele disse. Eu passei a semana inteira com o coração acelerado, arrumando a mala, imaginando o cheiro do mar e a alegria do meu neto, Lucas, ao ver os navios. Comprei um vestido azul, separei meus remédios e já sonhava com as fotos que tiraríamos juntos. Para mim, aquela viagem era mais do que um passeio. Era a prova de que eu ainda fazia parte da família deles. Foi naquela sexta-feira à tarde que tudo desmoronou. Eu estava na sala, passando a ferro uma última peça de roupa. O celular vibrou na mesinha de centro. Peguei, li a mensagem e precisei me sentar. As palavras dele eram frias, diretas. A viagem não me incluía mais. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona da sala, com a luz apagada, olhando para a mala semiaberta no canto. Cada peça de roupa ali dentro parecia um insulto, uma prova da minha ingenuidade. O vestido azul, que eu havia escolhido com tanto cuidado, agora parecia um pano qualquer, sem cor e sem vida. Eu me sentia exatamente como ele. Tentei encontrar raiva dentro de mim, mas tudo o que havia era um vazio imenso, um buraco que a mensagem do meu filho cavou no meu peito. A cada hora que o relógio da parede batia, o silêncio do apartamento ficava mais pesado, mais difícil de respirar. O sábado amanheceu cinzento. Ou talvez fosse apenas a forma como eu via o mundo naquele momento. O telefone começou a tocar logo cedo. Era Marcos. Deixei que chamasse até cair na caixa postal. Ele ligou de novo. E de novo. A insistência dele não parecia preocupação, mas culpa. Ele queria se livrar do peso que sentia. E eu não estava disposta a aliviar sua consciência. Eu não tinha forças para ouvir suas desculpas ensaiadas. As frases que Patrícia provavelmente mandou ele dizer. Fiquei imaginando os dois, tomando café da manhã enquanto ele dizia: "Preciso ligar para a minha mãe." E ela respondendo: "Seja rápido, temos que arrumar as malas do Lucas." No meio da tarde, recebi uma mensagem de Patrícia. Era longa, cheia de palavras doces e falsas. "Helena, querida, espero que entenda. Foi uma decisão de última hora. Pensamos no seu bem-estar. Um cruzeiro pode ser tão cansativo nessa idade. Queremos que a senhora descanse." Cada palavra era uma pequena faca. Nessa idade, seu bem-estar. Ela me tratava como uma criança incapaz. Um objeto frágil que eles decidiram deixar na prateleira para não quebrar. Não respondi. Apenas apaguei a mensagem e senti uma onda de náusea. A humilhação era pior do que a exclusão. Eles não apenas me tiraram da viagem, eles me diminuíram. Marcos ligou mais uma vez no final do dia. Desta vez, eu atendi. A voz dele era baixa, quase um sussurro. "Mãe, a senhora está bem?" Não respondi de imediato. O silêncio na linha era a minha única resposta possível. "Mãe, me desculpe. Foi tudo muito corrido. A Patrícia achou melhor assim. Ela se preocupa com a senhora." Ele transferiu toda a responsabilidade para a esposa. Era o mesmo Marcos de sempre, fugindo de qualquer confronto, incapaz de assumir suas próprias decisões. Eu apenas disse: "Está tudo bem, meu filho. Aproveitem a viagem." Minha voz saiu firme, mas por dentro eu estava desmoronando. Ele pareceu aliviado com a minha resposta. "Que bom que a senhora entendeu, mãe. Fico mais tranquilo." Antes de desligar, ele passou o telefone para o Lucas. Meu neto gritou um: "Oi, vovó." Animado. "A gente vai ver os golfinhos. Mamãe disse que o navio é gigante." Tentei colocar um sorriso na voz e disse: "Que maravilha, meu amor.
Tire muitas fotos para a vovó ver depois. Ouvi a voz de Patrícia ao fundo. Vamos, Lucas. Temos que terminar de arrumar suas coisas. O telefone foi tirado da mão dele e a ligação caiu. Eles haviam me dado migalhas de afeto. Apenas o suficiente para acalmar a própria culpa. Nos 2 dias seguintes, o domingo e a segunda-feira, eu mal saí do lugar. A comida na geladeira começou a estragar. As plantas, minhas companheiras diárias, começaram a murchar por falta de água. Eu olhava para elas e via meu próprio reflexo. Algo dentro de mim também estava secando, perdendo a cor. O apartamento, que sempre foi meu refúgio, agora parecia uma jaula. Cada porta-retrato com a foto deles era uma lembrança constante do lugar que eu não ocupava mais. Eu era a avó, a mãe, a sogra. Mas na hora de definir nossa família, meu nome não estava na lista. Passei horas olhando para uma foto antiga de mim e do Roberto, em nossa viagem de bodas de prata para a Argentina. Ele me abraçava e sorria para a câmera. Lembrei de uma frase que ele sempre me dizia, principalmente depois que adoeceu. Helena, eu cuidei de tudo para que você nunca dependa de ninguém, nem mesmo do Marcos. Sua independência é o bem mais precioso. Na época, eu achava um exagero. Eu amava depender do meu filho, cuidar dele. Agora, as palavras do meu falecido marido ecoavam na minha cabeça como um aviso que eu ignorei por tempo demais. A solidão era uma presença física no apartamento. Eu conversava sozinha, fazia perguntas que ninguém respondia. Onde foi que eu errei? Mota, por que me tornei um fardo? Eu me sentia um fracasso como mãe, como mulher. Dediquei minha vida a criar Marcos para ser um bom homem. E ali estava ele, me descartando por uma mensagem de texto para não desagradar a esposa. A professora de literatura dentro de mim sabia que as maiores tragédias não eram as que aconteciam com grandes gestos, mas as que se desenrolavam no silêncio de uma casa vazia, na frieza de uma tela de celular. Na terça-feira, o dia do embarque deles, o silêncio foi ainda mais profundo. Eu sabia que àquela hora eles estariam no aeroporto, fazendo o check-in com a excitação da viagem nos olhos. Imaginei Lucas correndo pelo saguão, Patrícia conferindo os passaportes com um sorriso vitorioso e Marcos olhando para o celular, talvez sentindo um pingo de remorso antes de colocá-lo no modo avião. A imagem era tão nítida que doía. Eu não era mais parte das memórias felizes que eles estavam construindo. Eu era apenas o passado, a obrigação que eles haviam conseguido. Finalmente, deixar para trás. Foi então que um sentimento diferente começou a surgir por baixo da tristeza. Era uma espécie de dormência, um cansaço de tanto sentir dor. Eu não queria mais chorar. Não queria mais esperar uma ligação que não viria. Olhei ao redor do meu apartamento, para os móveis que eu e Roberto escolhemos juntos, para a estante de livros que contava a minha história. Eu tinha 68 anos. Tinha vivido uma vida inteira antes de ser apenas a mãe do Marcos. Eu precisava me lembrar de quem eu era, mas a confusão era tão grande que eu não sabia por onde começar. Decidi que precisava de uma distração, algo prático para ocupar minhas mãos e minha mente. Lembrei-me de que precisava encontrar a certidão de óbito do Roberto para resolver uma pendência antiga da aposentadoria. Sabia que estava guardada em uma caixa de couro velha, no fundo do armário do nosso quarto, junto com outros documentos que eu nunca mais havia tocado desde a morte dele. A ideia de mexer naquelas memórias era dolorosa, mas ficar parada era ainda pior. Qualquer movimento era melhor do que a paralisia em que eu me encontrava. Abri o armário e o cheiro de naftalina e do perfume dele ainda estava lá, fraco, mais presente. A caixa estava no fundo, embaixo de alguns lençóis antigos. Era pesada. Arrastei-a para cima da cama e a poeira subiu, fazendo a luz do sol que entrava pela janela parecer sólida. Sentei-me na beirada da cama, com as mãos sobre a tampa de couro gasta. Por um instante, hesitei. Abrir aquela caixa significava confrontar o passado, o homem que me protegia, a vida que eu tinha perdido. Eu não sabia o que encontraria lá dentro, além de papéis amarelados e saudades. Respirei fundo
e levantei a tampa. Lá dentro, tudo estava organizado em pastas. Contas, impostos, documentos pessoais. Fui passando os dedos por cada uma delas, procurando a certidão. Foi quando vi uma pasta que eu não reconhecia. Era mais nova que as outras, de um couro mais escuro, e tinha uma etiqueta com a caligrafia firme de Roberto. Plano de viagem. HNR. Helena e Roberto. Abri a pasta, sem entender do que se tratava. Não esperava encontrar nada além de um sonho antigo, um roteiro de viagem que nunca fizemos. Dentro, no entanto, não havia mapas ou reservas de hotel. Havia extratos bancários, apólices de seguro e um documento de uma aplicação financeira de longo prazo. Fui lendo as linhas, os números, as cláusulas, e meu coração começou a acelerar. A aplicação havia sido feita anos antes, destinada especificamente, como Roberto havia escrito numa nota anexada, para grandes comemorações e aventuras de Helena. O saldo era muito maior do que eu poderia imaginar. Era um dinheiro que eu não sabia que existia. Um patrimônio construído em silêncio para garantir meu futuro. Continuei folheando os papéis, e a verdade começou a se montar como um quebra-cabeça cruel. Encontrei o extrato de uma outra conta, uma conta conjunta que eu tinha com Marcos. Uma conta da qual ele havia feito um resgate considerável há 2 meses. O valor era compatível com o custo de um cruzeiro para 3 pessoas. Ele não havia recebido um bônus da empresa. Como me disse, ele havia usado o dinheiro da nossa conta. Um dinheiro que, no fundo, era meu, para financiar a viagem da família dele. E o pior, a grande fortuna, a aplicação principal, estava intacta, apenas no meu nome. Fechei a pasta lentamente. O choque da exclusão deu lugar a um tipo diferente de choque. A traição era muito mais profunda do que uma simples mensagem de texto. Não era apenas sobre um cruzeiro. Era sobre dinheiro, sobre controle. Eles me viam como uma fonte de recursos, uma velha frágil cujo patrimônio poderia ser administrado por eles. A viagem da qual fui excluída foi paga com meu próprio dinheiro. A humilhação se transformou em uma clareza fria e cortante. Eu não era um fardo emocional para eles. Eu era um obstáculo financeiro. Naquele momento, eu me senti completamente encurralada. A dor da rejeição agora estava misturada com a raiva da manipulação. Eu estava sozinha, em um apartamento silencioso, com a prova da traição do meu único filho nas mãos. Olhei para o telefone, pensando em ligar para ele, em gritar, em exigir uma explicação. Mas o que isso adiantaria? Ele negaria, culparia Patrícia, me chamaria de confusa. Eu estava presa entre a dor de aceitar a verdade e a impotência de não saber como lutar contra ela. Sentei-me ali por horas, com a caixa aberta na minha frente. O sol se pôs e a escuridão encheu o quarto. Eu não acendi a luz. Fiquei no escuro, com aqueles papéis no meu colo. Eles eram a minha herança, a prova do cuidado do meu marido. Mas também eram a prova da ganância do meu filho. Eu me sentia a mulher mais solitária do mundo. Tinha dinheiro, mas não tinha família. Tinha uma casa, mas não tinha um lar. Naquele instante, eu não via nenhuma saída. Parecia que todas as portas haviam se fechado para sempre. A sensação de fracasso era total. Eu havia falhado em perceber as intenções da minha nora. Havia falhado em impor limites ao meu filho. Havia falhado em proteger o legado que meu marido me deixou. A imagem daquela família feliz, navegando em um navio de luxo, me assombrava. E eles estavam fazendo aquilo às minhas custas, em todos os sentidos possíveis. A desmotivação tomou conta de mim. Para que lutar? Para que confrontá-los? O estrago já estava feito. A confiança, uma vez quebrada, jamais seria a mesma. Eu me levantei e caminhei até a janela. A cidade lá fora estava acesa, viva. Pessoas em seus carros, em seus apartamentos, vivendo suas vidas. E eu ali, invisível, presa em uma história de desrespeito e mentiras. A confusão era um nó na minha garganta. O que eu deveria fazer? Fingir que não descobri nada e continuar sendo a mãe boazinha e complacente?
Ou confrontá-los e arriscar perder o pouco que ainda restava da minha relação com meu filho e meu neto? Ambas as opções pareciam caminhos para mais sofrimento. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Vi uma mulher de 68 anos, com os ombros curvados pelo peso da decepção. Os olhos estavam cansados, sem brilho. Por um momento, não me reconheci. Aquela não era a Helena Forte, a professora que inspirava alunos. Era uma sombra, uma caricatura do que eu já fui. A imagem me assustou. Era isso que eles haviam feito de mim? Era nesse lugar que eu iria permanecer? A pergunta ficou no ar, sem resposta. Voltei para o quarto e fechei a caixa de couro. Guardei-a de volta no armário, no fundo, como se estivesse escondendo um segredo terrível. Mas o segredo não estava mais na caixa. Estava dentro de mim, queimando. Eu sabia que não poderia simplesmente esquecer o que havia descoberto. Aquele conhecimento era uma arma, mas eu não tinha a menor ideia de como usá-la. Sentia-me desarmada, fraca, sem aliados. A luta parecia grande demais para mim. Naquela noite, o sono veio, mas foi um sono agitado, cheio de pesadelos. Eu sonhava que estava em um navio, mas eu estava do lado de fora, na água gelada, vendo as luzes da festa se distanciarem. Eu gritava por Marcos, mas ele não me ouvia. Ele estava dançando com Patrícia e Lucas, e eles riam, sem olhar para trás. Acordei com o coração disparado, com a sensação de afogamento ainda presente. Aquele sonho era um resumo perfeito do meu sentimento. Eu estava sendo deixada para morrer, e ninguém parecia se importar. O dia seguinte amanheceu e nada havia mudado. A sensação de estar em um beco sem saída era ainda mais forte. Eu tinha a informação, a prova da traição. Mas o que fazer com ela? Qualquer movimento parecia errado. O silêncio me consumia e a ação me aterrorizava. Eu estava completamente paralisada, presa entre o passado que doía e um futuro que parecia impossível de construir. A luta silenciosa continuava dentro de mim, mas eu sentia que estava perdendo. Foi então que, olhando para a estante, meus olhos pararam em um livro antigo de poesias de Cecília Meirelles. Abri em uma página aleatória e li um verso. Há momentos em que tudo o que se pode fazer é esperar que o tempo passe. Mas eu não queria mais esperar. Esperar foi o que me trouxe até aqui. Esperar por visitas, por ligações, por um lugar na família deles. A espera havia se tornado minha prisão. Eu precisava de uma porta, uma janela, qualquer fresta de luz. Mas olhando ao meu redor, tudo o que eu via eram paredes. A frase de Cecília Meirelles ficou ecoando na minha cabeça, mas de uma forma diferente da que ela talvez pretendesse. Esperar. Eu passei os últimos 5 anos esperando. Esperando a dor do luto passar. Esperando as visitas do meu filho. Esperando um convite para fazer parte da vida deles. A espera tinha me tornado fraca, uma espectadora da minha própria existência. Olhei para a estante de livros e vi os clássicos que ensinei por 40 anos. Vi as histórias de mulheres fortes, de personagens que agiram. Naquele momento, uma fagulha se acendeu. Eu não era uma personagem secundária. Esta era a minha história. Levantei-me da poltrona com uma determinação que não sentia há anos. Fui direto ao quarto, abri o armário e puxei a caixa de couro novamente. Desta vez, não havia hesitação. Coloquei-a sobre a cama e a abri sob a luz do abajur. O cheiro de papel antigo e do perfume de Roberto me invadiu, mas agora não trazia apenas saudade, trazia força. Era como se ele estivesse ali, me encorajando a olhar de frente para a verdade, por mais dura que fosse. Eu precisava entender cada detalhe, cada número, cada intenção por trás daqueles documentos. Peguei a pasta escura, plano de viagem, HNR. Folheei os papéis com uma calma que me surpreendeu. A professora de literatura em mim começou a analisar o texto, a interpretar as entrelinhas. Não era apenas uma aplicação financeira. Era um manifesto de cuidado. Roberto havia deixado notas em pequenos pedaços de papel, anexados aos extratos, para a Helena conhecer a Grécia. Dizia um, para ela voltar a Paris, dizia outro.
Ele não estava apenas guardando dinheiro. Ele estava guardando sonhos para mim. Sonhos que eu havia esquecido completamente. Então, meus olhos caíram novamente no extrato da conta conjunta. O resgate feito por Marcos. A data. O valor. Tudo se encaixava com uma precisão dolorosa. Ele havia me ligado naquela semana, dizendo que a empresa tinha dado um bônus inesperado e que ele usaria para a viagem. A mentira era tão óbvia agora. Ele não apenas me excluiu, ele me usou. Usou o dinheiro que meu marido deixou para o nosso bem-estar para financiar uma viagem da qual eu fui deliberadamente retirada. A clareza daquela traição era como um raio que iluminava toda a minha escuridão em que eu estava. Uma onda de raiva subiu pela minha espinha. Não era uma raiva quente, explosiva. Era uma raiva fria, cortante. Uma raiva que trazia foco. Patrícia com suas palavras doces e venenosas. Marcos com sua fraqueza covarde. Eles não me viam como mãe ou sogra. Eles me viam como um recurso. Um caixa eletrônico sentimental que eles poderiam usar quando conveniente e descartar quando se tornasse um incômodo. A imagem deles no navio, brindando com meu dinheiro, se formou na minha mente e, pela primeira vez, não me causou dor. Causou repulsa. Fechei a pasta e a coloquei de lado. O choque inicial havia passado. A tristeza havia se transformado em outra coisa. Era uma espécie de dignidade ferida que se recusava a continuar no chão. Eu olhava para o meu reflexo no espelho do armário e via os ombros ainda curvados. Mas o olhar estava diferente. Havia uma chama ali. A Helena que enfrentava turmas de 40 adolescentes, que defendia suas ideias em conselhos de classe, que nunca se deixou abater por um diretor autoritário. Essa Helena ainda estava em algum lugar. E ela estava acordando. A primeira reação foi a de pegar o telefone. Ligar para Marcos no meio do cruzeiro dele. Despejar toda a verdade, toda a minha fúria. Imaginei a cena. Ele ficaria sem palavras. Gaguejaria, culparia Patrícia. Ela pegaria o telefone, me chamaria de ingrata, de senil, diria que eu estava imaginando coisas. Eles me fariam de louca. E o que eu ganharia com isso? Apenas mais humilhação, mais desgaste. Uma briga por telefone não me devolveria a dignidade. Só me colocaria no mesmo nível baixo que eles. A dúvida começou a me corroer. Talvez fosse melhor não fazer nada, deixar para lá. Engolir a dor e fingir que nada aconteceu para não perder o contato com meu neto, Lucas. O medo de perdê-lo era o meu ponto fraco, e eles sabiam disso. Usavam meu amor por aquela criança como uma corrente. Se eu criasse um conflito, Patrícia certamente o afastaria de mim para sempre. A ideia de nunca mais ouvir sua risada, de não poder abraçá-lo, era paralisante. A solidão voltaria a ser minha única companhia, mas desta vez seria definitiva. Sentei na beirada da cama, com a cabeça entre as mãos. O que Roberto faria? Ele era um homem prático, direto. Ele não era de brigas, mas também não tolerava injustiça. Lembrei-me de uma vez em que um vizinho tentou nos cobrar por um dano que não causamos. Roberto não gritou. Ele juntou as provas, os documentos e apresentou os fatos de forma calma e irrefutável. Ele não buscava a briga. Ele buscava a restauração da verdade. A força dele não estava no volume da sua voz, mas na solidez dos seus argumentos e ações. Essa lembrança foi como uma chave. Confrontá-los diretamente seria inútil. Eu precisava agir, não reagir. Precisava proteger o que era meu, o que Roberto construiu para mim, a independência que ele tanto prezava. Olhei para a pasta de couro. Aqueles papéis não eram uma arma para um ataque. Eram um escudo para a minha defesa. Eram a minha carta de alforria. Eu não precisava provar nada para eles. Eu precisava provar para mim mesma que eu ainda era a dona da minha vida. Levantei-me e fui até o banheiro. Olhei-me no espelho por um longo tempo. Vi as marcas do tempo, as rugas de preocupação, os cabelos brancos. Mas vi também a força nos meus olhos, uma força que estava adormecida. Abri a gaveta e peguei um batom vermelho, um que eu não usava desde o último aniversário de casamento com Roberto. Passei-o nos lábios com a mão firme. A cor viva no meu rosto era um ato de desafio.
Um sinal de que a mulher cinzenta e invisível estava começando a desaparecer. Abri meu guarda-roupa e ignorei as roupas confortáveis de ficar em casa. Peguei meu melhor vestido, um de linho azul marinho, que eu guardava para ocasiões especiais. Vesti-me devagar, com cuidado. Coloquei meus brincos de pérola. Cada gesto era um ritual. Eu não estava me arrumando para ninguém. Estava me vestindo para mim. Era uma armadura. Uma declaração silenciosa de que a reclusão havia acabado. Eu não sabia exatamente qual seria o próximo passo, mas sabia que o daria de cabeça erguida. Com a pasta de couro debaixo do braço, caminhei pela sala. Os porta-retratos com as fotos deles ainda estavam lá, mas não me causavam mais dor. Agora, eu os via com uma distância analítica. Eram apenas imagens de um capítulo da minha vida que estava se encerrando. Peguei as chaves do apartamento na mesinha de centro. O som metálico delas na minha mão parecia mais alto do que o normal. Era o som de uma porta se abrindo. Não apenas a da minha casa, mas uma porta interna. Liguei para um serviço de táxi. Enquanto esperava, abri as cortinas da sala, deixando a luz da manhã entrar. O apartamento pareceu mais claro, menos opressivo. As samambaias murchas no canto me lembraram que eu também precisava de cuidado, de água, de sol. Eu havia me negligenciado por tempo demais, focada em nutrir relações que, no fim, só me secavam por dentro. A decisão estava tomada. Eu não iria mais esperar que me regassem. Eu mesma buscaria a minha fonte. O táxi chegou. Desci pelo elevador e senti o ar fresco da rua no meu rosto. Era a primeira vez que saía em dias. A cidade parecia vibrante, cheia de vida. Pessoas caminhando, carros passando. O mundo não havia parado enquanto eu estava trancada na minha dor. Ele continuou girando, e eu percebi que também precisava voltar a girar com ele. Entrei no carro e dei ao motorista o endereço da agência central do meu banco. Um lugar que eu não visitava há anos, pois Marcos sempre resolvia tudo para mim. Sentada no banco de trás, segurei a pasta de couro com força no meu colo. Um nervosismo começou a surgir, uma pontada de medo. Era um passo grande, um rompimento definitivo com a dependência que eu mesma permiti que se instalasse. E se eu não conseguisse? E se o gerente me tratasse com a mesma condescendência que minha nora? A dúvida tentou se instalar novamente, sussurrando que eu era uma velha senhora, frágil e sozinha. Mas então, a lembrança do batom vermelho e do vestido azul me deu firmeza. Lembrei das minhas alunas, de como eu as incentivava a serem independentes, a terem suas próprias vozes. Como eu poderia ter esquecido de aplicar a mim mesma as lições que passei a vida inteira ensinando? Eu não era frágil. Eu era uma professora, uma intelectual, uma mulher que havia lido o mundo através dos livros. Agora, era hora de começar a escrever meu próprio capítulo. Um em que a protagonista finalmente tomava as rédeas da narrativa. O medo recuou, dando lugar a uma determinação silenciosa. O carro parou em frente ao imponente prédio do banco. As portas de vidro refletiam o céu azul. Olhei para aquela entrada e vi mais do que uma agência bancária. Vi um portal, um limiar entre a Helena que era definida pelos outros e a Helena que estava prestes a se definir por si mesma. Respirei fundo, sentindo o cheiro de poluição e liberdade da cidade. Paguei o motorista, agradeci e saí do carro. Meus passos no mármore da calçada eram firmes. Enquanto caminhava em direção à entrada, a imagem do meu marido sorrindo veio à minha mente. Cuidei de tudo para que você nunca dependa de ninguém. Sua voz ecoava clara como o dia. Eu finalmente entendi o verdadeiro significado daquelas palavras. Ele não me deixou apenas dinheiro. Ele me deixou uma escolha. A escolha de ser livre. E naquele momento, com a pasta de couro na mão e o batom vermelho nos lábios, eu estava pronta para fazer essa escolha. A injustiça deles não seria o meu ponto final, seria o meu ponto de partida. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Não tinha um plano detalhado, apenas um objetivo claro: recuperar o controle. A viagem deles, a exclusão, a mentira, tudo isso havia sido um golpe terrível, mas também um presente inesperado. Foi o choque que me acordou de um longo sono. Eles pensaram que estavam me deixando para trás, em um apartamento silencioso,
para esperar a volta deles. Mal sabiam eles que, na verdade, estavam me empurrando para a porta de saída da prisão que eu mesma havia construído. A jornada pela Itália, um sonho antigo que eu havia enterrado sob as camadas de obrigações familiares, começou a tomar forma na minha mente. Florença, Roma, Veneza. Os nomes soavam como música, como uma promessa de redescoberta. Não seria uma viagem para fugir, mas uma viagem para me encontrar. Para encontrar a mulher que amava a arte, que se emocionava com poesia, que se sentia viva diante da beleza do mundo. Eles podiam ter o cruzeiro deles. Eu teria o meu renascimento. Parei por um segundo em frente à porta giratória do banco. Era o último momento de hesitação. O último suspiro da velha Helena. Olhei para o meu reflexo no vidro. Vi uma senhora de 68 anos, elegante em seu vestido azul, segurando uma pasta que continha seu futuro. Um futuro que não dependia de um convite, de uma mensagem de texto ou da aprovação de ninguém. Dependia apenas da minha própria coragem para dar o próximo passo. E eu dei. Empurrei a porta e entrei. O ar-condicionado gelado do banco contrastou com o calor da rua. O ambiente era formal, silencioso, cheio de pessoas focadas em seus próprios assuntos. Ninguém ali sabia da minha história, da minha dor ou da minha decisão. Para eles, eu era apenas mais uma cliente. E isso era libertador. Eu não era a mãe de ninguém, a sogra de ninguém. Eu era Helena de Souza Guimarães. E eu estava ali para cuidar dos meus negócios. Caminhei em direção à mesa do gerente, sentindo um misto de ansiedade e poder. Cada passo era uma afirmação. Eu não estava ali para brigar ou para me vingar. Estava ali para me libertar. A humilhação que eles me impuseram havia se transformado em combustível. Eles queriam que eu vivesse no meio do mato, uma velha inútil. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Eu passei a vida inteira estudando histórias. E eu sabia, melhor do que ninguém, como se constrói uma boa reviravolta. A aceitação da mudança não foi um momento único, mas um processo. Começou com a raiva fria, passou pela dúvida paralisante e culminou naquele passo, ao cruzar a porta do banco. Eu estava aceitando o chamado para ser a protagonista da minha própria vida. A viagem deles continuaria, e a minha estava apenas começando. O navio deles podia ser grande, mas o meu oceano de possibilidades, que eu acabara de descobrir, era infinitamente maior, e eu estava pronta para navegar. A gerente do banco, uma mulher jovem chamada Carla, me recebeu em sua sala de vidro. Coloquei a pasta de couro sobre a mesa polida, e o som abafado pareceu selar uma decisão. Expliquei o que queria fazer, com a voz mais firme do que eu esperava. Mostrei os documentos que Roberto havia deixado, a aplicação financeira, as notas anexadas. Carla leu tudo com atenção, seus olhos passando dos papéis para mim, com uma expressão de profissionalismo que me tranquilizou. Ela não me tratou como uma senhora frágil, ela me tratou como uma cliente. E naquele momento, era exatamente o que eu precisava ser. O processo foi mais demorado do que eu imaginava, cheio de termos técnicos que me deixaram um pouco confusa no início. Assinaturas digitais, perfis de investidor, fundos de liquidez. Por um instante, o medo voltou. Senti o impulso de ligar para Marcos, de pedir que ele me ajudasse a entender tudo aquilo. Mas então olhei para a caligrafia de Roberto nos papéis. Ele havia deixado tudo tão organizado, tão claro. Respirei fundo e pedi que Carla me explicasse novamente, mais devagar. Ela o fez, com paciência. Eu não precisava do meu filho. Eu só precisava prestar atenção. A primeira grande transferência foi concluída. Todo o patrimônio que Roberto havia construído para mim foi movido para uma nova conta, em meu nome exclusivo, completamente blindada. Carla me entregou um novo cartão de uma cor diferente, mais escura. Segurá-lo na mão me deu uma sensação de poder que eu não sentia há décadas. Era um objeto simples, um pedaço de plástico, mas representava a minha independência reconquistada. Olhei para o meu nome gravado nele. Helena de Souza Guimarães. Não era mãe do Marcos ou viúva do Roberto. Era apenas eu. Saindo do banco, não voltei para casa.
Caminhei pelas ruas da Savassi, sentindo o sol no rosto. Parei em frente a uma agência de viagens, com fotos de lugares exóticos na vitrine. Entrei por impulso, ainda segurando a pasta de couro como um escudo. Uma moça sorridente me atendeu, perguntando para onde eu gostaria de ir. Por um segundo, hesitei. A ideia ainda parecia um sonho distante, algo que não pertencia à minha realidade. Mas as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse contê-las. Eu quero ir para a Itália, sozinha. A moça me mostrou pacotes, roteiros, excursões em grupo para a terceira idade. Era a opção mais segura, mais lógica. Viajar com outras pessoas, com um guia cuidando de tudo. Seria fácil, confortável. Eu quase disse sim, mas então me lembrei da razão pela qual eu estava ali. Não era para buscar conforto, era para buscar a mim mesma. Recusei os pacotes em grupo e pedi que ela montasse um roteiro personalizado. 15 dias, começando por Florença. Ela pareceu surpresa, mas começou a digitar no computador. Eu observei a tela, vendo o meu sonho se transformar em reservas de voos e hotéis. Os dias seguintes foram uma mistura de euforia e pânico. Comecei a criar novos hábitos. Todas as manhãs, eu caminhava no parque perto de casa. No começo, sentia falta de ar depois de 10 minutos. Mas persisti. Precisava de força nas pernas para andar pelas ruas de paralelepípedos de Roma. Abandonei as novelas da tarde e passei a ler guias de viagem e livros sobre a história da arte renascentista. Eu não estava apenas planejando uma viagem, estava me preparando para uma nova vida, estudando para a prova mais importante que eu já faria. A disciplina que eu tinha como professora começou a voltar. Criei uma rotina. Acordava cedo. Cuidava das minhas plantas, que voltaram a florescer. E depois me dedicava aos estudos da viagem. Comecei a cozinhar para mim mesma novamente, experimentando receitas que eu nunca fazia porque Marcos não gostava. Eram pequenas coisas, pequenos atos de afirmação, mas cada um deles era um tijolo na construção da minha nova identidade. Eu estava reaprendendo a viver para mim, e não na órbita dos outros. Mas os conflitos internos eram constantes. À noite, o silêncio do apartamento trazia as velhas dúvidas. O medo de fracassar era um fantasma que me visitava. E se eu me perdesse? E se eu ficasse doente longe de casa? E se aquela fosse uma decisão impulsiva e tola de uma velha senhora solitária? O pensamento de que eu estava sendo egoísta, abandonando minha família, me corroía. A imagem de Lucas, meu neto, vinha à minha mente e meu coração se apertava. A culpa era uma adversária poderosa. Às vezes, eu pegava o celular, com o dedo pairando sobre o contato de Marcos. A vontade de ligar, de ouvir a voz dele, de contar tudo e talvez receber sua aprovação. Era quase insuportável. Eu sentia falta do meu papel de mãe, da sensação de ser necessária. A Helena antiga, a que vivia para ele, ainda estava dentro de mim, lutando para não morrer. Em uma dessas noites, cheguei a discar o número. Mas antes de chamar, desliguei. Eu sabia que a voz dele, cheia de falsa preocupação, me faria recuar. Para combater esses pensamentos, eu abria a caixa de couro. Lia as notas de Roberto. Ele não queria que eu vivesse com medo. Ele queria que eu conhecesse o mundo. Aqueles papéis se tornaram meu amuleto, a prova de que eu não estava sendo egoísta, mas sim honrando o último desejo do homem que me amou. Aos poucos, a voz da dúvida foi ficando mais fraca, abafada pela promessa da aventura que me esperava. Comecei a entender que o maior risco não era ir, mas ficar. Os conflitos externos não demoraram a aparecer. Encontrei uma antiga colega de trabalho no supermercado. Contei a ela, animada, sobre meus planos de viajar para a Itália. A reação dela foi um balde de água fria. Sozinha, Helena? Mas você tem coragem? Nessa idade, é tão perigoso. E o Marcos vai deixar? A pergunta dela me atingiu em cheio. Deixar? Eu não precisava da permissão de ninguém. Aquele comentário me mostrou como as pessoas me viam. Uma mulher que precisava de autorização para viver. Outro desafio veio de uma vizinha, que me viu saindo arrumada certa manhã. Passeando, dona Helena? Que bom!
O Marcos e a Patrícia devem estar cuidando bem de você, não é? O comentário era aparentemente inocente, mas carregado do pressuposto de que minha felicidade dependia deles. Eu apenas sorri e respondi: eu estou cuidando muito bem de mim mesma. Obrigada. A surpresa no rosto dela foi uma pequena vitória. Eu estava mudando a narrativa que os outros haviam escrito para mim. O maior teste, no entanto, veio uma semana depois. A campainha tocou no final da tarde. Meu coração gelou. Pelo olho mágico, vi Marcos, Patrícia e Lucas. Eles haviam voltado. Estavam bronzeados, sorridentes, carregando sacolas de presentes. Por um momento, quis não abrir a porta, mas eu sabia que precisava enfrentá-los. Respirei fundo, girei a chave e abri. O sorriso deles vacilou um pouco ao me verem. Eu não parecia a mãe triste e abandonada que eles esperavam encontrar. Eles entraram e a conversa foi estranha, cheia de pausas. Lucas correu para me abraçar, e esse foi o único momento genuíno. Patrícia me entregou uma caixa de chocolates e começou a falar sem parar sobre o cruzeiro, sobre o luxo do navio, sobre como Lucas se divertiu. Ela falava para preencher o silêncio, para evitar olhar nos meus olhos. Marcos estava quieto, desconfortável. Ele sabia que algo estava diferente. A sala, que antes era o palco da minha solidão, agora era o meu território. Patrícia, em sua tentativa de me diminuir, disse: a senhora deve ter ficado tão entediada aqui sozinha, não é, Helena? Mas foi melhor assim, para o seu descanso, Ma. Foi a deixa que eu precisava. Olhei para ela, com uma calma que eu não sabia que possuía, e disse: na verdade, Patrícia, eu estive bastante ocupada. O tédio passou longe daqui. A resposta curta e firme a desarmou. Ela ficou sem palavras, apenas me encarando, tentando entender a mudança no meu tom. Marcos finalmente falou, com a voz carregada de culpa: mãe, a gente trouxe um presente para a senhora. Um porta-retrato digital, para a senhora ver as fotos da nossa viagem. Ele me estendeu o pacote. Eu o peguei, mas não o abri. Agradeci com um aceno de cabeça e o coloquei na mesinha de centro. Obrigada, meu filho. Mas ando meio sem tempo para ver fotos. Estou com a cabeça em outro lugar. Ele franziu a testa, confuso. A passividade dele era a mesma de sempre, mas minha reação era completamente nova. O progresso se tornou evidente para mim naquela conversa. Eu não sentia a necessidade de acusá-los, de jogar a verdade na cara deles. A raiva fria havia se transformado em uma indiferença serena. A opinião deles, a aprovação deles, simplesmente não importava mais. Eles haviam perdido o poder sobre mim. Eu não era mais uma vítima esperando por um pedido de desculpas. Eu era uma mulher com um voo marcado para Florença em 2 semanas. Eles não demoraram a ir embora. A visita foi curta, tensa. Eles não sabiam como lidar com a nova Helena. Quando fechei a porta, não senti tristeza nem alívio. Senti apenas paz. Fui até o meu quarto e olhei para a mala aberta sobre a minha cama. A minha mala, para a minha viagem. O vestido azul que eu havia comprado para o cruzeiro estava pendurado no armário. Eu o peguei e o coloquei em uma sacola para doação. Ele pertencia a uma outra mulher, a uma outra história. Nos dias que se seguiram, finalizei todos os preparativos. Cancelei o jornal, paguei as contas adiantado, pedi a uma vizinha de confiança que regasse minhas plantas. Cada tarefa era um passo concreto em direção à minha liberdade. Não havia mais medo, apenas uma expectativa tranquila. Eu estava pronta. A mulher que chorou por uma mensagem de texto parecia uma pessoa distante, alguém de um livro que eu havia lido há muito tempo. Uma noite antes da viagem, Marcos me ligou. Ele parecia preocupado. Mãe, a gerente do banco me ligou. Disse que a senhora fez umas movimentações. Está tudo bem? A senhora precisa de dinheiro? A preocupação dele não era comigo. Era com o controle que ele havia perdido. Eu respondi com a mesma calma. Está tudo ótimo. Meu filho, eu apenas decidi reorganizar minhas finanças. Já estava na hora de eu mesma cuidar do que é meu. Não acha? O silêncio do outro lado da linha foi a resposta que eu precisava. Ele ainda tentou argumentar. Disse que eu poderia ter falado com ele.
que ele sempre me ajudou. Eu apenas o ouvi. Quando ele terminou, eu disse: Marcos, eu agradeço sua preocupação, mas agora eu preciso desligar. Tenho que terminar de arrumar minha mala. Tenho um voo amanhã bem cedo. Antes que ele pudesse perguntar para onde, eu completei: Tenha uma boa noite, meu filho. E desliguei. Foi o ato final de emancipação. Eu não devia a ele nenhuma explicação. No dia seguinte, no aeroporto, eu me sentia leve. Puxando minha pequena mala de rodinhas, eu caminhava com um propósito. Não havia ninguém para se despedir de mim. E isso não me trazia solidão, mas uma sensação de autonomia. Passei pelo check-in, pelo controle de segurança, por todos os processos que antes me pareciam tão complicados. Eu estava fazendo tudo sozinha. E estava me sentindo incrivelmente capaz. Sentada no portão de embarque, esperando a chamada para o meu voo, abri minha bolsa e peguei um pequeno espelho. Olhei para o meu reflexo. Vi a mulher de 68 anos, com os cabelos brancos e as rugas que contavam minha história. Passei o mesmo batom vermelho que havia usado no dia em que fui ao banco. Aquele pequeno gesto era um lembrete da minha decisão, um símbolo da minha transformação. Eu não era mais a mesma. A chamada para o embarque soou pelo alto-falante. Levantei-me, peguei minha bagagem de mão e caminhei para a fila. Olhei para o grande painel de partidas. Meu voo para Roma, com conexão para Florença, piscava em verde. Ao meu redor, havia famílias, casais, jovens mochileiros, e havia eu, uma mulher que estava começando a maior aventura da sua vida. Eu não estava fugindo de nada. Estava correndo em direção a mim mesma. Dentro do avião, sentei-me no meu assento na janela. Acomodei-me, apertei o cinto de segurança e olhei para fora. O sol da manhã estava começando a nascer, pintando o céu com cores que eu não apreciava há muito tempo. Eu percebi, com uma clareza absoluta, que a protagonista da minha história havia finalmente acordado. O navio deles podia ter partido sem mim, mas eles não faziam ideia de que, na verdade, haviam acabado de me entregar o mundo inteiro. O avião começou a se mover na pista. A aceleração me empurrou suavemente contra o assento. As luzes da cidade foram ficando para trás enquanto ganhávamos altitude. Pela primeira vez em 5 anos, eu não senti que estava deixando algo para trás, que estava me distanciando de um porto seguro. Eu senti que estava, finalmente, decolando. Olhei para as nuvens abaixo de mim e não pensei em quem havia ficado em terra. Pensei apenas em tudo o que me esperava. O desembarque em Florença foi como entrar em um livro de história. O ar quente de setembro me abraçou assim que saí do aeroporto, e por um instante, o pânico tentou me encontrar. A velha voz sussurrando que eu não conseguiria, mas eu a ignorei. Caminhei com firmeza até o ponto de táxi e dei o endereço do hotel em um italiano que ensaiei no avião. O motorista apenas assentiu, e naquele momento, eu soube que daria conta. Cada pequena vitória era um passo para longe da mulher que eu tinha sido, a mulher que esperava que outros resolvessem as coisas por ela. A cidade passava pela janela, um borrão de prédios antigos e vida pulsante, e eu não sentia medo. Apenas uma curiosidade imensa pelo que viria a seguir. Meu quarto de hotel tinha uma pequena varanda com vista para um pátio interno cheio de vasos de terracota. Era simples, mas era meu. Desfiz a mala devagar, organizando minhas poucas roupas no armário de madeira escura. Não havia ninguém para me apressar, ninguém para quem eu precisasse justificar minhas escolhas. Pendurei o vestido azul marinho que usei para ir ao banco, e ele pareceu diferente ali. Não mais uma armadura, mas uma roupa de celebração. Lembrei da Helena que passava vestidos para uma viagem que não era sua. E a distância entre ela e a mulher que agora olhava para os telhados de Florença era tão grande que parecia pertencer a outra vida. A solidão, que antes era uma jaula, agora era um espaço aberto, cheio de possibilidades. Naquela primeira noite, jantei sozinha em uma pequena trattoria que encontrei ao virar a esquina. O lugar era barulhento, cheio de famílias italianas falando alto e gesticulando. No começo, me senti deslocada, uma senhora solitária em meio a tanta vida. Pedi um prato de massa e uma taça de vinho tinto, e observei.
Ninguém me olhava com pena. Ninguém parecia notar minha solidão. Eu era apenas mais uma pessoa ali. E essa invisibilidade era diferente da que eu sentia em casa. Não era a invisibilidade do descarte, mas a do anonimato, que me dava liberdade. Comi devagar, saboreando cada garfada, e percebi que aquela era a primeira refeição em anos que eu fazia por puro prazer, e não por hábito ou para agradar alguém. O dia seguinte foi dedicado à Galeria Uffizi. Eu havia ensinado sobre Botticelli e Leonardo da Vinci por 40 anos, descrevendo suas obras a partir de imagens em livros. Estar diante de O Nascimento de Vênus, em toda a sua glória, foi uma experiência que me tirou o fôlego. As cores eram mais vivas, os detalhes mais complexos do que qualquer reprodução poderia mostrar. Fiquei ali, parada, por um tempo que não sei medir. Lembrei-me de como sonhava em trazer Lucas para ver aquilo um dia. A lembrança não doeu. Apenas me fez perceber que alguns sonhos precisam ser vividos por nós mesmos, antes que possamos compartilhá-los. Eu estava ali por mim, pela professora de literatura que viveu dentro de mim por tanto tempo e que agora finalmente via suas lições ganharem vida. Caminhar por Florença se tornou meu ritual diário. Eu me perdia de propósito em suas ruelas estreitas, descobrindo pequenas lojas de artesanato e cafés escondidos. Aprendi a pedir meu cappuccino pela manhã e a dizer "Grazie ei" com naturalidade. A mulher que mal saía de casa em Belo Horizonte agora andava quilômetros por dia, sentindo os músculos das pernas firmes, o corpo vivo. Eu não era mais uma senhora frágil que precisava de ajuda. Eu era uma viajante. A transformação era física. Meus ombros, antes curvados pela tristeza, agora estavam eretos. Meu olhar, antes perdido no vazio, agora estava focado, curioso, absorvendo cada detalhe da arquitetura, cada rosto que passava por mim na rua. Em uma tarde, sentada em um banco na Piazza della Signoria, decidi que era a hora. Entrei em uma papelaria e comprei um cartão postal com a imagem do David de Michelangelo. Fui a um café, pedi um expresso e sentei-me para escrever. As palavras vieram com uma facilidade surpreendente. Não havia raiva, nem acusação, nem cobrança. Havia apenas a serenidade de quem encontrou seu próprio caminho. Escrevi sobre a beleza da cidade, sobre a arte que me emocionava, sobre como a viagem estava me fazendo bem. Era uma carta que falava sobre mim, sobre a minha felicidade, algo que eu nunca havia colocado em primeiro plano em nenhuma conversa com eles. A mensagem era simples e direta. Querido filho, espero que a viagem de vocês tenha sido maravilhosa. Eu decidi revisitar algumas das histórias que passei a vida ensinando. A Itália é ainda mais bonita do que nos livros. Estou me sentindo viva de uma forma que não sentia há muito tempo. Aproveitem as fotos do cruzeiro. Eu estou criando minhas próprias memórias. Com amor, mamãe. Coloquei o cartão no envelope. Enderecei para a casa deles e o depositei em uma caixa de correio vermelha. Foi um ato de libertação. Eu não estava pedindo permissão ou perdão. Estava apenas informando. Estava redefinindo os termos da nossa relação. Imagino o dia em que o cartão chegou. Patrícia o pegando na caixa de correio, reconhecendo minha caligrafia e o entregando a Marcos com um olhar desconfiado. Imagino ele lendo, a expressão mudando do alívio de não ser uma cobrança para a confusão de não entender. Ela está na Itália? Sozinha? A incredulidade deles deve ter sido imensa. A mãe frágil, a avó dependente, a mulher que eles deixaram para trás por ser um fardo, estava do outro lado do mundo, vivendo uma aventura que eles nunca poderiam ter imaginado para ela. A imagem que eles tinham de mim, a imagem que eles mesmos construíram para justificar suas ações, se quebrou em 1000 pedaços naquele momento. A reação deles, como soube depois, foi o silêncio. Marcos não me ligou. Ele não soube o que dizer. Pela primeira vez, eu não era um problema a ser resolvido ou uma obrigação a ser cumprida. Eu era um enigma. Patrícia, por sua vez, deve ter sentido o golpe em sua vaidade. A sogra que ela tratava com condescendência havia demonstrado uma força e uma independência,
que ela mesma talvez não possuísse. Meu ato silencioso foi mais poderoso do que qualquer briga ou discussão. Ele não os atacou, apenas os tornou irrelevantes para a minha felicidade. E não há nada que desarme mais um manipulador do que a indiferença. Enquanto eles processavam a notícia em Belo Horizonte, eu já estava em um trem para Roma. A mudança de cenário foi revigorante. Florença era arte e delicadeza. Roma era grandiosidade e caos. E eu amei cada segundo. Visitei o Coliseu, caminhei pelo Fórum Romano, joguei uma moeda na Fontana di Trevi, não para garantir meu retorno, mas para agradecer pelo presente. Em cada lugar, eu via o contraste entre a mulher que eu era e a mulher que eu estava me tornando. A Helena de antes teria medo de pegar o metrô, se sentiria intimidada pela multidão. A nova Helena perguntava direções, ria dos próprios erros e se sentia parte daquele fluxo intenso de vida. Recebi algumas mensagens de amigas e vizinhas que souberam da minha viagem por uma postagem que fiz em uma rede social, a primeira em anos. A maioria das reações era de surpresa e admiração. Helena. Que coragem! Dizia uma. Você está radiante! Comentava outra. A colega que havia me dito que era perigoso viajar sozinha, agora me pedia dicas. A percepção que os outros tinham de mim estava mudando porque a percepção que eu tinha de mim mesma havia mudado primeiro. Eu não era mais definida pela minha viuvez ou pela minha idade. Eu era definida pelas minhas ações, pelas minhas escolhas. Houve, claro, momentos de solidão. Uma noite em Roma, a saudade de Roberto apertou mais forte. Sentei-me na janela do meu quarto, olhando as luzes da cidade, e desejei que ele estivesse ali para compartilhar aquilo comigo. Mas a tristeza não durou. Foi substituída por uma imensa gratidão. Ele não estava ali fisicamente, mas seu cuidado, seu planejamento, seu amor, eram a razão pela qual eu estava vivendo aquele sonho. A viagem se tornou uma homenagem a ele, uma forma de viver a vida que ele sempre quis para mim. Eu estava honrando seu legado da maneira mais plena possível, sendo a mulher forte e independente que ele sempre soube que eu era. Meu filho finalmente me ligou quando eu estava em Veneza. A voz dele era hesitante, quase tímida. Mãe, a senhora está bem? Na Itália? Não havia acusação, apenas uma perplexidade genuína. Eu respondi com a mesma calma que usei para desligar o telefone antes de viajar. Contei a ele sobre os lugares que visitei, sobre a comida, sobre a beleza de tudo. Eu não mencionei o cruzeiro, não mencionei a mensagem, não mencionei o dinheiro. Falei apenas da minha alegria. E ele ouviu, em silêncio. Pela primeira vez, a nossa conversa não era sobre os problemas dele ou as minhas necessidades. Era sobre a minha vida. Ele me perguntou por que eu não havia contado nada. A pergunta era a prova de que ele ainda não havia entendido. Eu respondi com simplicidade. Porque foi uma decisão minha, para mim, Marcos. Algumas coisas a gente precisa fazer sozinhos. Ele não tinha como argumentar contra aquilo. Antes de desligar, ele disse algo que eu não esperava. Fico feliz pela senhora mãe, de verdade. Não sei se era sinceridade ou apenas a única coisa que ele podia dizer. Mas não importava. A aprovação dele, que antes era o ar que eu respirava, agora era apenas um som distante. Eu não precisava mais dela para me sentir validada. Em Veneza, fiz algo que me surpreendeu. Contratei um passeio de gôndola, sozinha. Enquanto o gondoleiro cantava e nos guiava pelos canais estreitos, eu olhava para os prédios antigos se espelhando na água. Lembrei-me da imagem do meu sonho, do navio se afastando e me deixando na água gelada. Agora, eu estava em meu próprio barco, em um dos lugares mais românticos do mundo. E a minha própria companhia era suficiente. Eu era a capitã da minha jornada. Aquele passeio não foi um ato de solidão, mas de autocelebração. Eu estava comemorando minha redescoberta, brindando a mulher que eu havia me tornado. A viagem me ensinou a apreciar os pequenos detalhes. O sabor de um gelato de pistache em uma tarde quente, o som dos sinos de uma igreja antiga, a sensação do sol no meu rosto. Eu passei a maior parte da minha vida correndo,
cuidando dos outros, planejando o futuro. Ali, na Itália, eu aprendi a estar presente, a sentar em um café sem pressa, apenas observando o mundo passar. Descobri que a felicidade não estava em grandes eventos ou em presentes caros. Estava na capacidade de encontrar beleza nos momentos mais simples e na liberdade de vivê-los plenamente. Refletindo sobre o caminho percorrido, reconheci que a dor da rejeição foi a força motriz de tudo. A mensagem do meu filho foi a pedra que quebrou a janela da minha prisão confortável. Sem aquela crueldade, eu talvez ainda estivesse no meu apartamento, regando minhas samambaias, esperando por uma ligação que talvez nunca viesse. A humilhação que eles me impuseram foi, paradoxalmente, o maior presente que já recebi. Ela me forçou a olhar para dentro, a encontrar uma força que eu não sabia que possuía, a desenterrar sonhos que eu havia declarado mortos. O contraste entre a Helena de antes e a de agora era gritante. A de antes se definia pelos seus papéis: esposa, mãe, avó. A de agora se definia por suas paixões: viajante, estudante de arte, apreciadora da vida. A de antes tinha medo do silêncio. A de agora o buscava como um refúgio para se conectar consigo mesma. A de antes esperava que a felicidade viesse dos outros. A de agora sabia que a felicidade era uma construção diária, um trabalho interno que ninguém poderia fazer por mim. Quando voltei ao Brasil, o apartamento parecia diferente. Menor, talvez. Ou talvez eu é que tivesse me tornado maior. As paredes não me oprimiam mais. Elas eram apenas o meu porto seguro, o lugar para onde eu voltava depois de navegar pelos meus próprios oceanos. Os porta-retratos ainda estavam lá, mas agora dividiam espaço com um pequeno leão de cerâmica de Florença e uma máscara de Veneza. Minha história estava sendo adicionada à decoração da casa, e ela não era mais apenas sobre eles. A relação com meu filho e minha nora mudou para sempre. Eles me tratam com um respeito que nunca tiveram antes. Um respeito nascido do medo, talvez, ou da incompreensão. Eles não sabem lidar com a mulher que não precisa mais deles. As visitas se tornaram mais formais, mais cuidadosas. Eles me perguntam sobre meus planos, sobre minhas próximas viagens, e eu respondo com a mesma serenidade, sem dar muitos detalhes. Eu os amo, mas aprendi a amá-los de uma distância segura, uma distância que protege a minha paz. Quanto ao meu neto, Lucas, nossa relação se aprofundou. Eu o levo a museus, a concertos, a livrarias. Eu não lhe dou apenas meu tempo, eu lhe dou o meu mundo. Mostro a ele as fotos da Itália, conto as histórias por trás de cada obra de arte. Tento ensiná-lo, pelo meu exemplo, que o mundo é vasto e que a curiosidade é a melhor bússola que podemos ter. Quero que ele cresça sabendo que o amor não aprisiona e que a verdadeira família é aquela que nos incentiva a voar, mesmo que seja para longe. Hoje, eu entendo que a maior conquista não foi a viagem em si, mas a descoberta de que eu sou completa por mim mesma. Por anos, eu acreditei que minha identidade estava atrelada aos outros, que meu valor era medido pelo quanto eu era necessária. A jornada me ensinou que meu valor é intrínseco. Ele não depende de um convite, de uma mensagem ou da aprovação de ninguém. Ele simplesmente existe, como as montanhas e o mar. E essa é uma verdade que ninguém pode tirar de mim. Minha vida não é perfeita. Ainda há dias de saudade, momentos de incerteza. Mas agora eu sei como lidar com eles. Eu não espero mais que alguém venha me salvar da minha própria tristeza. Eu calço meus sapatos, saio para caminhar, compro um livro novo, planejo uma pequena viagem. Eu aprendi a ser minha própria heroína, a protagonista da minha própria história. E essa é uma lição que não está em nenhum livro de literatura. Ela se aprende vivendo. Para você que está assistindo, talvez se sentindo invisível, deixado de lado, esperando por um convite que nunca chega, minha história não é um conto de fadas, é um lembrete. Um lembrete de que as portas que os outros fecham para nós podem, muitas vezes, nos forçar a encontrar janelas que nem sabíamos que existiam. Às vezes,
O maior ato de amor que podemos cometer é escolher a nós mesmos, mesmo que isso signifique navegar sozinhos por um tempo. A mensagem final que eu gostaria de deixar é simples. Não espere que te deem um lugar no barco deles. Construa o seu próprio. Pode ser um barco pequeno, humilde, mas ele será seu. E com ele, você descobrirá algo que eles nunca souberam. Eles te negaram um assento em um cruzeiro, sem perceber que, na verdade, estavam te entregando um oceano inteiro para explorar. E esse oceano é seu, e somente seu, para sempre. Hoje, eu só quero paz. E se essa história te lembrou alguém, comenta aqui embaixo. Compartilha se quiser e me conta se já viveu algo parecido. E agora, se você gostou dessa história, se inscreve no canal e já clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há uma história de traição e reviravolta como você nunca viu antes. Hoje eu só quero paz. As fotos da Itália estão na minha estante, mas não são um troféu. São um lembrete de que a melhor viagem é sempre a próxima. Se essa história te lembrou de alguém, ou de você mesma, comenta aqui embaixo. Compartilha se quiser e me conta se já viveu algo parecido. E agora, se você gostou dessa história, se inscreve no canal e já clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há uma história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.